Então, boa noite, irmãos. A gente vai ler aqui agora 1 Coríntios, a partir do capítulo 13, do versículo 8. Eu vou ler aqui na revista e atualizada, porque eu acho que vai ficar melhor para o irmão Mário. Mas o irmão pode ir acompanhando por aí, porque também muda pouco. Diz assim: você quer colocar aí? Aí. Aí. O amor jamais acaba, mas, havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Bom, nós temos lido a 1 Coríntios, capítulo 13, e entendemos que o capítulo 13 de 1 Coríntios, ele é um parêntese colocado em meio às instruções dadas à igreja a respeito da ceia do Senhor, das manifestações dos dons, e no capítulo 14 nós vamos ver a reunião da igreja, vamos ver a questão do dom de línguas e também a reunião da igreja. Esse capítulo 13, que é inserido entre uma coisa e outra, ele deixa claro de onde vem a energia para o exercício dos dons. E ela deve vir do amor. Porque muitos dons, muitas manifestações, muitos sinais podiam de alguma forma exaltar o homem, exaltar o ego do homem. A pessoa se orgulhar de ter um dom, como estava acontecendo em Corinto, né? Paulo precisa falar para eles assim, reinais, né? Vocês já reinam sem nós, né? Sem nós apóstolos, porque eles estavam se achando o máximo. Não falta nenhum dom para vocês, Paulo fala para eles. Então, eles estavam tão inchados e sem amor que foi preciso incluir esse capítulo 13 aqui. Então, é um episódio muito interessante no Antigo Testamento, quando o Senhor fala com Moisés que ele tinha que libertar o povo de Israel, né? Ele tinha que tirá-los do Egito. Deixa eu ver se eu acho aqui. O versículo é em Êxodo, capítulo 4, versículo, versículo 1. Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: O Senhor não te apareceu. Então agora o Senhor vai mostrar para Moisés que ele vai poder se apresentar diante de Faraó com os sinais, deixando claro aqui que os sinais foram dados por Deus para a incredulidade, para confirmar as suas obras e combater a incredulidade. Então, uma pessoa que crê realmente em Deus e na sua palavra, ela não depende de sinais para crer, ela depende da fé. Porque a fé não precisa ver, a fé não precisa sentir, a fé não precisa nada, a fé é crer simplesmente.
Então, aqui em Êxodo 4, versículo 1, então respondeu Moisés e disse: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: que é isso na tua mão? Ele disse: uma vara. E ele disse: lança-a na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu sua mão, pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na sua mão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Aí o Senhor podia ter parado aqui, dando esse... O Senhor podia ter parado aqui, dando esse sinal para Moisés. Mas ele vai dar mais um sinal. Isso que é interessante. No versículo 5, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, disse-lhe mais o Senhor: põe agora a tua mão no teu seio. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a pôr a tua mão no teu seio. E tornou a colocar a sua mão no seu seio, depois tirou-a do seu seio, e eis que se tornara como a sua carne. E acontecerá que, se eles não te crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. Se acontecer que ainda não creiam a estes dois sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que tomarás do rio tornarão em sangue sobre a terra seca. E aí o Senhor vai continuar falando com Moisés, mas o ponto que eu queria chamar a atenção são esses dois primeiros sinais que o Senhor faz com Moisés e que era para ele repetir na presença de Faraó. E se nós lemos depois o relato da saída, mas nos capítulos mais à frente aqui de Êxodo, nós não vamos encontrar Moisés fazendo o segundo sinal. Mesmo Faraó não crendo em todos os sinais que Moisés fazia diante dele. Sinais terríveis para o povo do Egito, que os magos, Janes e Jambres, refaziam com poder satânico, exceto um que foi transformar pó em piolho, porque criar vida é uma prerrogativa de Deus. Então, os magos não conseguiram transformar pó em piolhos. Mas os outros sinais eles fizeram. A vara transformar em cobra, a água do Nilo se transformar em sangue, eles fizeram todos. Mas lembre-se que Moisés não fez o segundo sinal que Deus havia dado para ele fazer. Por que Moisés não fez? O primeiro sinal era transformar a vara em uma cobra. O segundo era enfiar a mão por dentro da roupa e sair leprosa. Enfiar de novo, sair saudável. Na realidade, a lepra na Bíblia é uma figura de pecado. E Moisés enfiar a sua mão no seio e sair leprosa era mais uma lição do Senhor para Moisés do que um sinal para os egípcios. Porque Moisés precisava entender que dentro dele havia pecado. Ele tinha que entender que dentro, porque a hora que o Senhor deu a ele tanto poder, tantos sinais maravilhosos, o ego de Moisés podia ficar daquele tamanho, né? É imenso. Então o Senhor tinha que mostrar para ele, falar: olha dentro de você o que é. Você é assim por dentro. Pecado. E o Senhor fala no Evangelho, do coração do homem provém os adultérios, os roubos, os pecados e tudo mais. Tudo que há de mal vem de dentro do coração do homem. E o Senhor deu esse sinal para dar uma lição em Moisés. Ele não usa. Ele não ousou jogar essa carta na mesa de Faraó, né? Como quem diz. Porque aí ele implicava uma questão íntima dele, de dentro do seu seio,
veio uma radiografia do que ele era dentro. Então, quando nós lemos lá em 1 Coríntios, capítulo 13, esse capítulo que é justamente para falar do amor agora, que é o que tem que estar associado a qualquer exercício de dons, isso é para deixar muito claro que o dom, os dons espirituais, as manifestações espirituais, os sinais, não são para exaltação própria. Não são para o que tem esses dons se orgulhar disso. Pelo contrário, ele só deve exercitar essas coisas se tiver um objetivo, uma utilidade. E essa utilidade tem que ser feita em amor. Voltando no capítulo 12 de 1 Coríntios, no versículo 7, esse é um versículo que ninguém deve esquecer, principalmente quem passou pelas religiões pentecostais, onde tem muito auê, né? Muito show, muita gritaria, sapateado, gente caindo para lá, caindo para cá. E veja o que fala aqui, versículo 7, 1 Coríntios 12, 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, a pergunta que uma pessoa tem que fazer, quando vê alguma coisa estranha, alguma coisa acontecer, alguma coisa miraculosa, extraordinária, a pergunta que tem que fazer é a seguinte: qual a utilidade disso? Hoje uma pessoa me perguntou, Mário, o que é aquelas pessoas que caem para trás, em algumas igrejas, caem no chão, assim, caem de costa no chão? Isso aí ou é combinado, ou é influência demoníaca, ou é manipulação psicológica, como faz quem pratica hipnotismo sabe fazer essas coisas. Ele fala para a pessoa, você vai virar um poste agora, a pessoa não consegue se mexer, fica parada no lugar, não mexe. Tem comandos hipnóticos, né, que mexem com a mente da pessoa. E aí a questão, eu falei para ela também isso, a questão você tem que perguntar o seguinte: que utilidade tem uma pessoa cair de costas numa igreja, lá numa reunião de cristãos? Nenhuma. É só para exaltar o pastor, como ele tem poder de fazer com a mão assim e derrubar, que nem dominó, vai caindo todo mundo. Palmas para quem? Para o pastor. Que utilidade teve? Nenhuma. Só exaltação do ego do homem. Então, é sempre bom lembrar esse versículo: a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Se não for útil, não é do Espírito, é da carne, é manipulação, é teatro, são atores, qualquer coisa, mas não é do Espírito. É fácil viver assim, sabe? Eu não sou muito influenciável, né? Eu não tenho medo de assombração. Se alguém fala assim, tem uma assombração naquele quarto, lá não entra lá. Meu, o que a assombração vai fazer comigo? Não vai fazer nada. Eu sou mais feio que ela. Não vai ter perigo algum. Ela vai tomar um susto comigo. Então, não tenho realmente medo dessas coisas e nenhum cristão deve ter medo dessas coisas. Porque nós sabemos que Cristo venceu. Cristo venceu. E se fala que a assombração é uma pessoa morta que aparece, está morta, não está? Aparece, vai fazer o quê? Não vai fazer nada. Então, 1 Coríntios 13, 8, ele falou que o amor nunca falha. E esse não falha mesmo. Porque nós vamos ver agora que a única coisa que vai restar realmente é amor. Ele continua, né? Mas havendo profecias, serão aniquiladas. O que isso quer dizer? Todo o ministério cristão dado à igreja foi baseado em profecias. Os apóstolos e profetas da igreja trouxeram profecias. A gente abre lá em Hebreus, capítulo 2. Está escrito assim no versículo 3. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram?
Quem são esses que a ouviram? Os seus discípulos, que depois seriam os apóstolos da igreja. Testificando também Deus com eles, com os apóstolos, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Então, aqui você percebe que a obra que Deus fez foi começando o Senhor trazer o Evangelho, né, a verdade, a grande salvação, e depois confirmar isso com sinais, através dos seus apóstolos. Porque os apóstolos faziam sinais? Para dizer, olha, gente, isso aqui é a verdade de Deus. Deus está agindo. É assim que ele faz. Então, vinham sinais, maravilhas e grandes coisas e dons do Espírito Santo distribuídos pela vontade do Espírito aos apóstolos e profetas da igreja. Então, essa era a utilidade. Então, o amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Ou seja, chegaria uma hora que não precisaria mais de profecias. Que hora seria essa? A hora que nós tivéssemos o cânon do Novo Testamento, principalmente da doutrina dos apóstolos, das epístolas, encerrado, fechado. Deus estava dando, através dos profetas da igreja, dos apóstolos e profetas da igreja, as revelações que ele queria passar ao seu povo, aos cristãos. Então, como naquela época ninguém podia chegar a uma reunião na igreja e falar assim, irmãos, vamos abrir em Gálatas capítulo 3, versículo... E não tinha Gálatas, não tinha capítulo 3, não tinha versículo, não tinha nada. Eles tinham as cartas que circulavam entre eles, as cartas apostólicas, e era com base nessas cartas, então, que eles ministravam nas reuniões. Ou então, trazendo novas revelações que o Espírito Santo trazia. Por isso que nós vamos ver depois no capítulo 14, fala em dois profetas e os outros julguem. Mas se vier revelação, fique sentado primeiro. O profeta que está falando, fique sentado, porque a revelação é mais importante. Que revelação? Coisas que ainda não se sabia e o Espírito estaria revelando para a igreja. E hoje nós temos tudo isso em documentos. Nós temos todas essas revelações e esse conhecimento todo documentado na Bíblia. E a Paulo foi dado concluir essas revelações. Porque ele que fechou a profecia. Alguns ainda pensam assim, não, mas peraí, foi João, né, que escreveu Apocalipse? Sim, mas Apocalipse não é novidade. Se você reparar, o Apocalipse é apenas a extensão daquilo que os profetas já diziam no Antigo Testamento, que era o fim dos tempos, que era o reino estabelecido na terra e depois o fim de todas as coisas, tal. Estava tudo nos profetas do Antigo Testamento. O que não estava nos profetas do Antigo Testamento era a igreja, esse período que nós estamos vivendo. Então, na realidade, os finalmente da revelação de Deus são dados na revelação da igreja, do corpo de Cristo. E isso foi dado a Paulo, né? A mim, o menor dos santos, né? Ele fala, e acho que em Colossenses ele fala isso também, a gente pode até abrir lá. Em Colossenses ele fala, no capítulo 2 de Colossenses, é capítulo 1. É capítulo 1 de Colossenses, no versículo 23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro.
Então, Paulo foi feito ministro do Evangelho, e isso ele explica mais em Romanos, que a gente costuma chamar de o quarto Evangelho, a carta aos Romanos. E foi o Senhor que o fez, ele chama até de meu Evangelho, né? Paulo escreve em Romanos, ele fala o meu Evangelho. E aí no versículo 24, regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne, cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou sendo feito ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O Darby fala para completar a palavra de Deus. Então, Paulo foi feito ministro duas vezes. Primeiro, Colossenses 1:23, ministro do Evangelho, para ministrar o Evangelho. Segundo, Colossenses 1:25, ministro da dispensação de Deus da igreja. E ele explica no versículo 26 o que é isso, que ministério de que é esse? O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Então, quando alguém vem falar que a igreja está lá no Antigo Testamento, é bobagem, porque ninguém no Antigo Testamento sabia a respeito da igreja. O Senhor Jesus, em Mateus 16, falou muito claramente: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Edificarei, qualquer estudante de segundo grau já sabe que é o verbo no futuro. O tempo ali é futuro. Ele fala edificarei porque era uma coisa que não estava ainda edificada, não existia. Existia a congregação de Israel, que é outra história, é outro departamento. Mas não existia a igreja, que é o corpo de Cristo, tendo Cristo como cabeça, que ela é descrita aqui na nossa carta aos Coríntios, como um organismo vivo, com seus membros atuantes e a cabeça desse organismo enviando ordens, né, por todo esse corpo, para que todo o corpo funcione de maneira harmônica, como testemunho de Deus na Terra. Essa é a igreja. Essa é a igreja. Então, voltando lá para a 1 Coríntios, capítulo 13, o amor nunca falha. Então, esse nunca vai acabar. Nunca vai deixar de existir o amor, na eternidade. Nunca. Já profecias serão aniquiladas. Quando? Quando viesse já o volume completo, né? O volume completo da revelação de Deus, que é o que nós já temos em mãos hoje. Nós não precisamos de novas revelações. São pessoas doentes que ficam correndo atrás de revelação, de coisa que fala do além, alguma coisa. Isso é doença, isso é problema psicológico. Um cristão firme na fé, ele precisa do que mais? Ele já tem tudo revelado na Bíblia. Tem tudo revelado na sua Bíblia, não precisa mais nada. É claro que, através dos dons, principalmente de pastor e mestre hoje, o Espírito Santo traz à tona as verdades que estão na Bíblia. Não que revela novas coisas, traz à tona. Então, por exemplo, quando o Martinho Lutero se rebelou contra o Papa e o catolicismo, e ele trouxe a doutrina da justificação pela fé, não é que ele estava inventando alguma coisa nova ou que ele estava recebendo uma revelação nova. Olha, gente, o Espírito Santo me disse agora que a revelação é pela fé, que a justificação é pela fé. Não, isso já estava na Bíblia. Ele simplesmente trouxe à tona. É que tinha tanto entulho teológico cobrindo, uma montanha de entulho teológico, cobrindo a justificação pela fé, que as pessoas não enxergavam. Então foi preciso Deus levantar um homem, Martinho Lutero, e outros também depois, né? Calvino também, Zwingli, e tem outros que ele levantou para trazer à tona. Estava lá, mas precisava trazer à tona. Né? Quando você tem, por exemplo, eu fui visitar uma vez, fui fazer uma palestra uma vez, num lugar que é uma mina eu acho que é zinóbio que chama. Deixa eu
Deixa eu ver se eu não estou falando bobagem. Ou é Zenóbio? Zenóbio. Eu acho que é Zenóbio. Não, não é Zenóbio, não. Ah, é alguma coisa. Hã? Niróbio. Hã? Niróbio. 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 Nióbio. Nióbio. É, Nióbio. Exatamente, Nióbio. É, no Brasil, em Araxá, existe nióbio na Amazônia, mas existe uma reserva muito grande ali em Araxá, na região do Triângulo Mineiro. Então, eu fui lá fazer palestra na empresa que explora esse nióbio, e até, sei lá, um século atrás, ninguém sabia para que servia, né? E eu até olhava assim em volta, falando, cadê esse nióbio, esse tal nióbio? Aí me explicaram, não, ele está aí na Terra. Eles raspam a terra e depois processam essa terra e extraem o nióbio dessa terra. E o que eu não sabia, né? Mas ele é hoje essencial para a fabricação de elementos eletrônicos, de computadores, de celulares, de chips. É essencial. Isso, ele é chamado de como aquelas terras raras que eles falam, né? E não tem em todo lugar, porque ele é produzido na natureza a profundidades muito, muito grandes, a altíssimas profundidades. Então, quando existe uma jazida, o que é? Como que surgiu a jazida? Pelos movimentos tectônicos, né, os movimentos da crosta terrestre, a crosta terrestre levantou um bolo que estava lá no fundo da Terra e trouxe para a superfície. Por isso que hoje a gente consegue extrair o nióbio na superfície, no chão. Não precisa nem cavar fundo. Está ali, ó, está ali. Claro que você tem que ter conhecimento e equipamento para identificar, não é? Mas são terras raras, que elas não existem em todo lugar. Por isso que estão de olho na Amazônia brasileira, tem muitas terras raras, muitos minérios. A China tem também, eu acho que a China é que mais tem terras raras, que vieram de grandes profundidades, que foram trazidas para a superfície, de grandes profundidades. Você tem as minas de diamante, por exemplo, na África do Sul, mas os caras têm que cavar e ir até lá embaixo, em grandes profundidades, para ir lá quebrar a rocha e catar os diamantes, né? Mas essas terras raras foram trazidas para cima. Então, essas doutrinas, essas verdades que estavam escondidas em camadas muito profundas, né, da Bíblia, não porque Deus quis escondê-las, porque os homens entulharam, os homens foram jogando o seu entulho teológico em cima da palavra de Deus, de modo que ninguém mais conseguia achar, precisava ficar catando ali, catando aqui e tal. E Martinho Lutero e outros conseguiram trazer à tona essas verdades. Aí no século XIX, no princípio do século XIX, por volta de 1820, alguma coisa, alguns jovens na Grã-Bretanha, na Irlanda e na Inglaterra, também começaram a perceber que o que eles viam ao redor deles não tinha nada a ver com a Bíblia. Alguns deles, inclusive, eram clérigos, que saíram do sistema religioso. Darby era um cara que foi formado para trabalhar de clérigo, de pastor, na igreja anglicana. E, de repente, eles viram, eles eram jovens, eles tinham 23, 24 anos. Eles começaram a perceber que tinha debaixo daquela montanha de teologia herdada do catolicismo, tinha coisa preciosa. Por exemplo, tinha o conhecimento do arrebatamento da igreja, estava na Bíblia, como está na Bíblia até hoje. Mas quem está enterrado até o pescoço em teologia, em má teologia, em má doutrina, não enxerga.
Não pode ser. Como é que inventaram isso agora, no século XIX? Ninguém tinha visto antes? Não dava para ver porque estava debaixo de um monte de refúgio teológico que foram jogando e enterraram verdades preciosas. A verdade do corpo de Cristo, a verdade do um só corpo, a verdade do arrebatamento da igreja, as verdades relacionadas a Israel. Israel é um povo terreno que Deus vai restaurar e colocar habitando na terra por 1000 anos. E igreja é um povo celestial que não tem nada a ver com Israel, que será levada para de onde ela veio, de onde ela foi criada. Que a nova aliança não foi feita com a igreja. Esse é um engano que até hoje muitos cristãos não entendem. Hoje Deus fez uma nova aliança com a igreja. Ah, fez. E quando é que foi a velha aliança que ele fez com a igreja? Nunca. Para ser uma nova aliança, o Senhor Jesus falou: esse é o sangue da nova aliança. Mas ele não estava falando aquilo no sentido de Deus ter feito uma nova aliança com a igreja. Ele fez uma nova aliança com Israel. A igreja usufrui dessa nova aliança, dos benefícios dessa nova aliança, mas foi feita para Israel. Israel vai usufruir também dessa nova aliança no milênio, no reino milenial de Cristo na Terra. Então, tudo isso estava escondido e foi trazido à tona. Não foram novas revelações, foi apenas desentulhar, né, como faz lá na mina. Diz que o cara vai passando uma máquina assim, tirando a superfície da terra, porque debaixo daquela superfície está lá o material precioso que dá para aproveitar. Eu acho que também a exploração de xisto, me parece que é assim também. Eu fui fazer uma palestra numa mina de xisto da Petrobras, xisto betuminoso, acho que é o nome, lá no sul do país. E parece que assim que funciona também. O xisto, na realidade, é um material que foi se depositando ao longo de milhões de anos, matéria orgânica, bichos mortos, florestas mortas, plantas mortas, que foi se depositando e formou uma espécie de petróleo. Petróleo solidificado, vamos chamar assim, né? Então, eles vêm com as máquinas, raspam o solo da superfície, aí explora aquela jazida, e lá eu vi o que a Petrobras faz. Eles depois recompõem, eles guardam o solo, recompõem, traz de volta o solo da superfície que foi tirado, foi raspado, e depois eles plantam, eles têm os viveiros, eles plantam as mesmas plantas que tinha naquele local. Eles deixam como se nada tivesse acontecido. Deixa perfeitamente preservada aquela área de onde foi tirado o xisto. Então, as preciosidades estavam escondidas debaixo do entulho acadêmico teológico. E hoje, você vai falar isso para um cara que estudou 10 anos de teologia, foi consagrado pastor, teólogo, doutor em divindade, não sei o quê. Ele não quer saber, porque ele teria que jogar fora muita coisa que ele aprendeu. Ele não quer. O ego não deixa. Ele não quer enfiar a mão dentro da vespa e sair com ela e falar assim: ó, eu também sou leproso por dentro. Eu sou leproso por dentro. Ele não quer revelar isso em público, né? Então, voltando aqui no nosso capítulo 13, havendo profecias, serão aniquiladas. Nós não precisamos mais de novas profecias. Elas estão todas reveladas já. Havendo línguas, cessarão. Quando é que nós não precisamos mais de línguas, hein? Repare que quando a igreja começou, no capítulo 14 de 1 Coríntios, ele fala, né, falarei a este povo por povos de outras línguas, e mesmo assim não me ouvirão.
capítulo 14, versículo 21. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo. Que povo? O povo de Israel. E ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Isso era uma profecia de Isaías, que já mostrava qual seria o papel das línguas, que são idiomas, hein? Nada de coisa de língua de anjo, são idiomas estrangeiros. Então, Deus iria falar por meio de bocas de outros povos, e ainda assim os judeus não iam crer, não iam receber a palavra dele. Mas então, havendo profecias sendo aniquiladas, havendo línguas, cessarão. Você precisa hoje falar um outro idioma para convencer algum judeu de que o cristianismo é uma realidade? Poxa, nós temos 2000 anos de testemunho cristão sobre a Terra. Não é? E lembre-se que é língua falada, língua existente no mundo. Então, um judeu que entendesse chinês e chegasse numa reunião dos cristãos, alguém iria falar, ministrar em chinês para ele entender. E, ao mesmo tempo, teria alguém traduzindo, igualmente inspirado pelo Espírito Santo, para traduzir aquela língua para os outros ouvintes que não sabem chinês. Esse é o papel das línguas. Inventaram outra coisa aí, uma gritaria, um blá, 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 que não tem função nenhuma, que não edifica ninguém, mas enche o ego. Eu falo em línguas, irmão, eu falo muito em línguas. Oh. Tá bom, então fala, fica falando, fica falando. Eu também falo inglês, português. E ele continua: havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Por que ciência desaparecerá? O versículo 8, né? A ciência que fala aqui é conhecimento, né? É conhecimento. Vai chegar um momento em que nós não precisaremos mais de conhecimento, porque o conhecimento das verdades divinas, né? Porque ele já nos terá sido transmitido através dos profetas e das revelações das Escrituras. E haverá um momento que não precisaremos mais de ciência ou de conhecimento, um conhecimento que vem através das profecias dos profetas e apóstolos. E aí ele vai explicar no versículo 9 que o conhecimento é uma coisa parcial ainda. Nós não temos capacidade para conhecer todas as coisas, mesmo da Bíblia. Ninguém vai poder dizer assim: não, eu conheço a Bíblia de capa a capa, conheço tudo da Bíblia. Não conhece nada. Ninguém conhece tudo. Mas nós vamos conhecer tudo, né? Conhecerei como sou conhecido, quando estivermos no estado eterno. Aí sim, não vai precisar de nenhuma ferramenta. Nós saberemos tudo, conheceremos todas as coisas. Não de maneira divina, né? Não seremos Deus, nunca seremos Deus. Mas teremos todo o conhecimento que nós necessitarmos. E aí no versículo 9 mesmo, ele fala: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, porque nós nunca conseguimos transmitir toda a verdade e nunca conseguimos também aprender toda a verdade. Estamos ainda numa embalagem, num invólucro imperfeito, que é o nosso corpo de carne, que não tem capacidade de abarcar todo o conhecimento das coisas divinas. Mas um dia, sim, um dia estaremos na glória, sem limitações, não é? Então, ele vai falar no versículo 10, mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Porque todas essas coisas que nós temos hoje são em parte, são parciais. Mas um dia estaremos num corpo perfeito, num corpo transformado, num corpo ressuscitado,
o mundo terá sido, estaremos no estado eterno, na verdade, a igreja estará nos novos céus. Então, nada mais será em parte. Tudo que é em parte será aniquilado. Agora eu vou chamar nossos comerciais para ver meu filho lá e já volto. Enquanto isso, vocês podem falar mal de mim. Deixa com a gente. Vou aproveitar aqui só uma coisa que me chamou a atenção nesse comentário aqui que o irmão fez. Essa parte aqui, né? Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Ela estava pensando, alguém poderia indagar dizendo: aí, é para o mundo todo, isso é para a gente também. Quem são esses povos aí, né? Mas aqui está bem claro dizendo, né? Está escrito na lei. E essa lei que todos conhecem biblicamente é a lei mosaica, que não foi dada a Faraó, que não foi dada a nenhum gentio, e sim ao povo de Israel. Então está escrito na lei mosaica de Israel. Então não existe argumento, né, contra isso aí. Que está falando para judeus ali, está falando para o povo de Israel isso aí. É só um comentário, um pensamento que está tendo aqui. Se algum irmão que está em comunhão aí, está reunido, quiser fazer algum comentário até o irmão voltar aí dos comerciais, né, dos Plim-Plim, pode ficar à vontade, viu, irmãos?
Aí, Michel, já tem uma boa parte aí para você editar, viu? Você dá aquele corte, fica pequenininho. Bom, desculpa a demora aí, mas é que quando é o número 2 é mais complicado um pouco. Voltamos então. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Do lado de cá, do lado de cá do estado eterno, já veio aquilo que é perfeito para nós, que é o que ele falou antes, né? Em parte profetizamos, então o que é em parte será aniquilado. Então, aquele conhecimento que recebemos por profecia dos apóstolos e profetas já terminou para nós, porque nós temos o conhecimento completado aqui. Mas nós não temos a capacidade de entender tudo, de conhecer tudo. Isso será no estado eterno, depois, quando estivermos ressuscitados. E agora, quanto tempo nós temos ainda, irmãos? Meia hora, Mário. Meia hora. Ok. Agora entra no versículo 13, no versículo 11, 1 Coríntios 13, 11, ele vai falar uma coisa que tem a ver também com esse dom de línguas, porque ele vai citar isso depois no capítulo 14, que é a meninice, a infantilidade. No versículo 11 ele fala: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então, isso aqui já mostra que muita coisa que nós recebemos em termos de dons ou de manifestações espirituais, os sinais, as línguas, as coisas maravilhosas, ainda eram para pessoas no estado infantil, numa condição de imaturidade. Por isso que Paulo vai falar no versículo, no capítulo 14, ele vai falar assim, 1 Coríntios 14, versículo 20. Irmãos, no versículo 18, ele falou assim: dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que todos vós. Porque ele era um homem poliglota, Paulo, extremamente culto. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Eu não sei como é que um versículo desse assim já não coloca vergonha naqueles que insistem em correr atrás de dons miraculosos na igreja. Deviam se envergonhar de ler um negócio desse. Eu prefiro falar 5 palavras da minha própria inteligência para que possam também instruir outros, porque isso é amor. Isso é amor, é falar para instruir outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida, que não vai instruir ninguém. Percebe? Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos da malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas
e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. Percebe que ele fecha toda essa questão. Não sejam meninos, não sejam crianças, não sejam infantis, agindo com essa infantilidade, essa criancice de querer fazer coisa para aparecer, coisa que chama atenção, ao invés de se preocuparem em edificar a igreja. A edificação da igreja. Isso é amor. Isso é amor. Então, lá no capítulo 13, no versículo 11, ele deixou claro que quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Uma vez, tem um irmão que ele congregou no tempo, há alguns poucos anos, e daí ele abandonou. E uma vez eu comentando isso com uma irmã que eu conhecia bem, ela falou assim, olha, Mário, sabe o que eu acho? Que ele era meio infantil. Faltava maturidade, isso que ela falou. Faltava maturidade nele. Ele veio no oba-oba, da emoção, dos irmãos e tal. Quando acabou isso, ele perdeu a graça para ele. Maturidade. Não tinha maturidade. Então é importante sermos maduros nessas questões do aprendizado bíblico. E aí ele vai falar no versículo 12, porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Esse é o estado nosso agora, né? Você vê uma coisa por espelho, e quando ele fala que vê por espelho, não pensa nesses espelhos modernos, não, de cristal, com prata, atrás do cristal, para dar você vê a imagem do espelho é perfeita, né? O espelho moderno hoje é perfeita, extremamente bem fabricado e tudo. Naquela época, os espelhos eram feitos de metal polido. Então, falar assim, vemos hoje por espelho, é que nem você olhar para a colher de sopa, né? Ou para a concha de sopa sua, e ver a sua aparência ali e tentar pentear o cabelo olhando ali. Claro que é tudo torta, né? Toda fora de proporção e tal. Esse era o espelho ao qual Paulo estava se referindo. Eram espelhos feitos de metal polido, metal como é a nossa cozinha lá, uma panela, né? Se bem que as panelas hoje são muito melhores do que de 2000 anos atrás. Não existia aço inoxidável. Eram panelas de cobre, ou mesmo você podia ter vasos de prata ou de ouro, até polido, que dava um bom espelho, mas não era todo mundo que podia ter isso. Então, o conhecimento nosso hoje é parcial. E um dia nós teremos o conhecimento total, completo. Mas mesmo assim, até no céu, nós não vamos ter 100% do conhecimento. Porque esse é Deus. Por isso que chama onisciente. Deus é onisciente por quê? Porque ele sabe tudo. Ele conhece tudo. E nós não somos oniscientes. Nós nunca seremos oniscientes, nem onipresentes, nem onipotentes. Esses são atributos divinos. Então, no versículo 13, ele finaliza, esse capítulo 13, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Mas o maior desses é o amor. Então, essas três ferramentas são aquelas que Deus nos deu na nossa vida aqui. A fé, porque nós vivemos por fé, precisamos da fé para crer. A esperança, que nós somos firmados na esperança das promessas que Deus nos deu. E o amor. Só que vai chegar um momento, nós não precisaremos mais de fé. Nós não teremos que crer para ver. Nós estaremos na presença do Senhor, vendo tudo. Olha que maravilha. Né? Imagina só, se olhar para a face de Cristo, meu, o que pode ser mais maravilhoso que isso?
olhar para a face daquele que veio em humildade, em fraqueza, e hoje está em glória. Está em glória. O Criador de todas as coisas, o Criador dos mundos, o Criador das estrelas. Eu ando vendo agora as notícias, porque agora conseguiram fotografar um buraco negro, né? Que é uma, sei lá como é que chama aquilo, entendeu? Mas é uma coisa que ele atrai, a força, a gravidade dele é tamanha, que ele vai puxando para dentro dele galáxias inteiras, mundos, planetas, luas, como se fosse um ralo, e vai puxando, e vai puxando, e vai puxando. Então, fotografaram essa semana um que fica no centro da Via Láctea. A Via Láctea é a nossa galáxia, a galáxia onde a Terra está. Então, daqui a zilhões de anos, esse ralo vai acabar puxando a Terra também, levando embora a Terra. Melhor você amarrar os móveis da sua casa, aí, porque vai balançar bastante. Então, quando você vê aquilo, o tamanho, eles colocam lá, os astrônomos, né, colocam os tamanhos das coisas. Gente, é inconcebível o tamanho. São coisas muito grandes, são coisas muito imensas. Tem uma foto até que tem uma estrela, um sol, né? Porque a estrela é um sol. Tem um sol e aí tem um cocôzinho de um mosquito assim na estrela. O que é aquilo? Aquilo é o nosso sol. Para mostrar na foto, no desenho, é como se fosse uma bola enorme de basquete com um cocôzinho de mosquito nela. Porque aquele pontinho preto lá é o nosso sol, que já é grande para burro, né? Agora você imagina o tamanho dessas coisas no universo. E o Senhor Jesus, em Hebreus fala assim, ele é o que sustenta todas as coisas com a força do seu poder, com a palavra do seu poder, eu acho que fala. Vamos lá olhar, vamos olhar. É ele que sustenta todas as coisas, capítulo 1 de Hebreus, versículo 3, o qual sendo o resplendor da sua glória, resplendor da glória de Deus, a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ele, esse Jesus, que um dia foi feito menor que os anjos por um pouco, menor que os anjos, sustenta o universo. Quando ele estava na cruz, pregado, ele continuava sustentando o universo. Como? Não me pergunte. Isso são mistérios divinos que nós não temos acesso a isso, mas ele continuava, porque senão desintegraria todo o universo. Os planetas sairiam das suas órbitas, tudo, a matéria se desintegraria. Ele sustenta todas as coisas. E nós temos esse Senhor, nós conhecemos ele pessoalmente. Você já pensou? Você conhece? Às vezes uma pessoa fala assim, ai, que bom teria sido vivendo os tempos de Jesus, né, quando ele andava aqui na Terra. Eu não queria viver naquela época, de jeito nenhum. Não, mas ele estava aqui na Terra. Eu sei, mas ainda faltava consumar a sua obra, ainda faltava ele ir para o céu. É muito melhor viver hoje. Nós estamos no limiar da eternidade. Nós estamos ali né? Uma vez eu estava viajando para os Estados Unidos para visitar meus filhos, e no aeroporto tinha a mãe de um irmão de Limeira, que é americana, estava também no aeroporto para pegar um voo, mas era outro voo depois do meu, algumas horas depois do meu. Então, quando eu estava chegando, o avião chegando em Nova York, né, aparecendo assim a cidade lá na frente e tal, eu comecei a pensar, falei, puxa vida, coitada dela, né? Coitada dela, ela ainda tá saindo lá do Brasil. Ela vai ter que passar todo esse trecho aqui de dor no pescoço, de sono mal dormido, de comida ruim, para chegar aqui onde eu já estou agora. Eu estou quase desembarcando, ela acabou de embarcar lá. Então, que privilégio eu me senti naquela hora. Eu pensei justamente nisso. Que privilégio é estarmos já na área de desembarque. Porque não querer voltar para trás. Imagina querer voltar para 2000 anos atrás, de jeito nenhum.
Para que irá conhecer o Senhor Jesus na sua fraqueza, na sua debilidade, se eu posso vê-lo em glória? E hoje nós vemos ele em glória, com os olhos da fé. Aqui no capítulo 2 de Hebreus mesmo, ele fala no versículo 9, vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos. Uma outra tradução fala, fora feito por um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Mas vemos, ora, se o apóstolo que escreveu isso aqui, ele disse, vemos, coroado de honra e de glória, aquele Jesus, é porque nós vemos. Como nós vemos? Com os olhos da fé. Com esses olhos da fé nós vemos. Que privilégio, não? Que privilégio. Pensa bem. Quando você vê o mundo se desintegrando, né? Até outro dia, o problema era a pandemia, depois o problema era a guerra na Ucrânia, agora já estão falando em outra pandemia de dengue, e daí vão inventar uma outra coisa, daqui a pouco o Putin resolve soltar umas bomba atômica e tudo fica contaminado. Esse é o mundo. E alguém ainda pensa que vai ficar aqui para sempre. De jeito nenhum. De jeito maneiro. Embarca logo naquele avião para o céu. É a única saída pela fé em Jesus Cristo. Eu acho que com isso nós, a não ser que tenha mais alguma coisa, algum irmão quiser fazer alguma pergunta, né? Nós encerramos o capítulo 13. O que vocês acham? Vocês estão aí ainda? Não? Mário, até então não tem pergunta não, Mário. E se puder, a gente já... Se quiser, a gente já pode encerrar aqui. Muito bom, né? Toda a palavra aqui, a gente entender muito bem essa questão aqui, porque as coisas vão estar cessando, sendo aniquiladas, né? Tem uma ideia sobre isso, é muito bom. E demais coisas também, né? Claro. Mário, você pode agradecer para a gente estar encerrando, então? Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra.